Yes, we can. I have a dream. O que a senhora paga de festa junina? Candidato, a senhora tem enfatizado na sua campanha? E não tem lado, não é esquerda ou a direita que vai capitanear essa pauta. Olha, vamos fazer o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre o discurso do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Como ele discursa, né? Quais são E- as comunicações, as regras que ele usa, como ele se porta, né? Na Isso. comunicação. De acordo com o que a gente já falou, de acordo com algumas regras, porque aqui tem uma metodologia, não é bagunça. Parece que é Exato. bagunça, mas não é bagunça. Existe uma metodologia, né? Que é você analisar os gestos, a clareza do discurso, como ele se porta, se ele fala de forma para o público que ele quer atender, que ele quer atingir, né? Você, o público de interesse do Trump. Que mais? Se ele usa Gestos. gestos eu falei, mas existe outro. Tem a regra que eu vou abrir para vocês aqui, aí vai dar para entender legal. Bora lá, eu vou compartilhar, tá? Aguenta aí. Aguenta aí que agora é hora de compartilhar a bagunça. Ó, vou colocar o vídeo e depois. Ah, tem um. Peraí, deixa eu abrir. Eu vou deixar aberto aqui. Pode ir falando, Bi. Vou deixar só aberto aqui o relógio que a gente vai seguindo, tá? Ah, tá. E vai Saber falando o a tempo respeito. Isso, de fala, tudo. isso. Pode ir falando aí. O que é nosso amigo Trump? A gente fez o da Câmara, né? A Câmara foi bem bacana de fazer. E cada candidato ou pessoa tem um jeito e um estilo próprio de se comunicar, mas acabam utilizando um pouco dessas regrinhas que a gente fala do discurso. Uns mais, outros menos, mas enfim, a comunicação ela funciona através dessas regras, dessas técnicas. E quando a gente usa de uma forma boa e adequada com aquilo que a gente está trazendo dentro da nossa comunicação, tem mais facilidade para a gente passar e transmitir as nossas ideias. Então, por isso que a gente fala na análise do discurso, qual discurso que esse candidato ou que essa pessoa está utilizando, quais são as formas que essa pessoa fala, se ela é persuasiva, se ela passa emoção, se ela transmite uma boa cadência na fala, tem tudo isso, né, Sá? Com certeza. Agora sim, minha querida. Agora vai. Espera aí, vamos compartilhar. O que que eu tenho que compartilhar? Eu tenho que compartilhar a tela 2, porque daí eu vou ficar na tela 2, bonitinha. Fechou? O que que você está olhando Iniciando, aí? iniciando o compartilhamento de tela. Agora eu tô vendo o Trump. Esse, bom. Então é isso, gente. Hoje nós iremos trabalhar na análise do Trump, a sua forma de se comunicar. Só para fazer um parecer, como nós havíamos dito, a Câmara, ela tem uma comunicação mais ligada ao humor, ao sorriso, à leveza e tudo mais. O Trump, historicamente, a gente sabe que ele é mais incisivo, mas a título de ser assim algo honesto, eu não assisti, nem eu nem a Bianca assistimos esse discurso do Trump. Na verdade, na vida eu acho que eu assisti só alguns pedaços, eu nunca parei para assistir um discurso inteiro do Trump. Então, nós temos aqui um pedaço bem legal, uma amostra bem legal do Trump, com a forma como ele se comunica, se ele usa os gestos e tudo mais. E aí, no final, a gente vai colocar aquele reloginho que a Bi chama de árvore, né, Bi? Você colocou É, a árvore. eu chamo de árvore porque tem, vamos dizer assim, a palavra central e as suas Isso. ramificações ali. Isso, a Bit me colocou como. O que eu posso. Olha, eu posso colocar você maior. Que graça. Vou colocar a Bi maior aqui. Eu e Bibi vamos ficar maiores aqui. Ficou melhor, ficou mais bonito.
E aí nós iremos analisar de acordo com aquilo e trazer de acordo com com 7 pontos que a gente já elencou, e também trazer o nosso lado, algumas coisas a parte da teoria e da parte prática também. Sem mais delonga, sem mais enrolação, qual que é a ideia? Vou soltar ele inteiro, porque ele é 1 minuto e meio, então vamos ouvi-lo inteiro, tomando atenção em cima, e depois a gente vai fazendo as nossas considerações, tá bom? Beleza, Bi. Vou soltar, hein? And now the worst things are happening. The things that are happening now are unthinkable, and they're unthinkable at the border. We have millions of people invading our country. This is an invasion. This is the worst invasion probably. We've never had anything like it. No country has ever had anything like it. The number today could be 15 million people. And they're coming from rough places and dangerous places. And we love our country. Some people call it an experiment. I don't call it an experiment. I just say this is a magnificent place, a magnificent country. And it's so sad to see how far it's come and gone. When you look at the depths of where it's gone, we can't let that happen. We're going to straighten it out. We're going to close our borders. We're going to get the inflation down. And we are going to make our country greater than ever before. But they come into our country, we're going to stop them. We're going to close our borders. We're going to have to deport a lot of people, a lot of bad people, because our countries can't live like this. Our cities are choking to death. Our states are dying. And frankly, our country is dying. And we're going to make America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Thank you. Cara, é o comunicador, hein, Bia? O Trump também se comunica muito bem. É o comunicador. Muito bem. Ele era eu vou te demitir, né? Como que era o nome daquele programa que o Justus fazia aqui no Brasil? I Fired It. Ai, faz um The tempinho. Boss, lembra? Ele ficou Sim. famoso nessa época. Eu até acho isso interessante que ele foi para a política, né? Vai que um dia o Justus também vá, né? Tudo pode acontecer nesse país também. Mas ele é um excelente comunicador. Eu vou abrir que nem eu falei para você, o relógio. Eu estou chamando de relógio, viu, Bia? Estou chamando de relógio. Aí, vamos aqui, peraí. Download, já fiz download? Fiz. Aí eu vou trazer para nós aqui, ó. Aí você me fala se você está olhando, porque você é minha. Aí, o que está Aí, aparecendo? tô vendo. Perfeito aqui para mim. Perfeito, né? É isso aí. Nós até pensamos em fazer e parando o discurso e já colocando as nossas considerações, mas corre-se o risco de ter delay, de dar problema, porque nós estamos fazendo online, né, Bi? Você na sua sala, eu na minha, longe, então eu acredito que a análise desse discurso e depois total, assim, seria mais interessante. Mas depois das nossas considerações, você pode ir lá e reassistir, né? Tomando atenção do que a gente falou, que é bem legal. Ai, Bibi, eu não coloquei o Trump aqui no meio. Que absurdo. Vou colocar aqui, ó. Calma aí. Vou colocar. Altera aí. Você acha? Trump. Vou baixar aqui, ó. Agora vai ser do Trump. Como assim? Vai ficar parecendo que a gente está puxando sardinha para. A árvore vou falar árvore de raciocínio é a mesma, né? É a mesma. Então só vai Eu mudar vou ali. eu vou trazer o Trump aqui, ó. Trump. E Aí, fechar. agora sim. Agora tem o Trump. Claro, e meu toque vai permitir, você tá doida? Parte de clareza, o que você achou? O Trump fala muito bem, tá? Ele Hum. se coloca muito bem, ele tem uma postura também. Diferente da Kamala, talvez se a gente não conseguiu, naquele vídeo, ter uma atenção maior aos gestos dela, do Trump já foi. É o 4, não chega lá. Tá, já foi possível. Então, o gesto também ajudou nessa clareza, por isso que estou querendo chegar nesse ponto.
E a Legal. variedade vocal dele também é muito boa, ele consegue fazer umas pausas, ele consegue trazer também a atenção dos seus interlocutores, mas diferente da Kamala, que já tem uma comunicação um pouco mais envolvente, que a gente diz na empatia, no sorriso, o Trump ele já é um pouco mais incisivo. Então, conforme ele faz as suas pausas, ele faz umas pausas mais bruscas, que a gente diz que é aquela pausa dramática. Ele traz mais aquela voz com peso, um peso no seu pensamento, no seu raciocínio. Um comunicador, quando ele utiliza essas pausas que a gente fala mais dramática, mais fechado, ele está querendo trazer uma emoção de envolvimento ali, chamar atenção para o que ele quer falar em termos de, olha, presta atenção aqui. Ele falando sobre os imigrantes e ele dá aquela pausa brusca para que o seu interlocutor olhe para ele e também sinta essa emoção que ele está sentindo. Como ele traz mais para o drama, quando a gente traz mais para a pausa dramática, que a gente até utiliza bastante no teatro, a gente faz com que as pessoas elas prestem atenção. Não é como a gente queira causar medo no outro, mas é como se fosse uma cartaz. Ele utiliza essa atenção ali nessas pausas, né? Ele tem uma pausa mais fechada do que a Câmara. Ele É, também tem o contato visual, né, Sá? Aí você eu vi pode falar. muito. Ele procura, que nem você falou, ele dá as pausas junto com os gestos e o contato visual, ele olhando para a pessoa ali, falando para o público dele. Ele fala para o Sim, público dele. E a questão dos gestos, coisa que a gente não viu na Câmara por conta do vídeo e ela está atrás da tribuna, né? Foi isso mesmo? E é tribuna o nome daquilo? É, né? eu conheço como púlpito. Púlpito, É é. o Púlpito, então, nesse ele pôde mostrar bem, ele pontuar, ele tinha o contato visual, ele falava, depois ele pontuava com a mão, quando ele falava, ele colocava a mão assim, ele é também um grande comunicador, né, Bia? A única coisa que nem você falou, a variedade vocal, você não vê uma variedade vocal, porque ele tem a variedade vocal meio contida, ao contrário, porque a Câmara, ela usa o humor, ela usa o sorriso. Ele já é mais sério, ele vai colocando assim, tanto que a campanha dele está sendo pautada pela mais seriedade, trazendo mais para os problemas dos Estados Unidos. A gente precisa resgatar o orgulho de ser norte-americano. Ponto. Isso aí que a gente entendeu. E os gestos dele foi muito bem colocado, como eu estou usando aqui, ele também foi colocando. Não é uma coisa espalhafatosa, é uma coisa de colocar de forma de acordo com a pontuação das palavras-chave do discurso dele. Ele faz muito pinça. isso. Exatamente, é o que eu queria comentar também. Ele dá ênfase nas palavras. E como ele utiliza bastante os gestos, ele consegue dar ênfase junto com os gestos. Isso faz com que ele direcione o olhar das pessoas para ele, chame a atenção. Então, isso é um recurso bastante utilizado pelos políticos, por palestrantes. Para quê? Para você conduzir a sua conversa. Então, o Trump sabe usar muito bem os seus gestos para poder enfatizar as palavras que ele gostaria de dar mais ênfase. E junto a isso, ele faz aquelas pausas mais bruscas para trazer a emoção ali das pessoas que estão É aquela acompanhando. coisa incisiva, né? Aquela coisa para chamar o público. Ô, Isso. Bia, você me dá um segundo só que eu vou dar uma olhada se o meu microfone está sendo usado, o microfone daqui. Porque eu estou achando que pode correr aquele risco do microfone ser da câmera, e não seria não seria legal isso, tá? Só um segundo. Eu vou interromper, mas eu já volto. Peraí, não, não precisa interromper, não. Ai, tá perfeito, Bianca, tá perfeito. Me deu um estalo agora, eu falei assim, será que o microfone está sendo corretamente usado? Mas pode dar continuidade. Depois eu edito essa parte. E outra coisa também que eu queria comentar, Sá, é que Hum. o Trump, ele sabe muito bem para quem ele fala. Ele tem uma Você tem esse em relação ao público, que é o número algum 5. Eu interesse, ia falar né? isso. Ele fala para um público no americano que desgostado, que
a economia não está tão bem quanto como era no passado, mas claro, eu li a respeito disso também. É o americano pós-guerra, que veio da Guerra Fria, que venceu a guerra, que teve uma condição de vida muito boa lá atrás, e com o próprio desenvolvimento do capitalismo no mundo, porque na época do cara lá dos anos 90, 80, tudo era centrado nos Estados Unidos. Hoje você vê uma distribuição de empresas pelo mundo muito maior, não é verdade? Então ele fala para esse público desgostado, esse público que se vê como ameaçado, ameaçado pela imigração, ameaçado pela própria conjuntura mundial. Hoje a gente nunca se viu tanto a China tão próximo economicamente dos Estados Unidos, senão já daqui a pouco até ultrapassando. Então ele tem essa consciência de público, ele sabe que o público de interesse dele, ou como alguns gostam de falar também, público-alvo dele, é esse americano desgostado que acha, que acredita que os seus problemas, todos os seus problemas é por conta da imigração, por conta da fuga das empresas, né, do capital dos Estados Unidos. Algumas empresas que vão até para o México, para a China e para outros países em busca de melhores condições de operação, fazendo com que esse americano fique sem emprego, literalmente, sem a baixa do trabalho deles mesmo, do acesso. Então, ele fala para essas pessoas, a inflação, os Estados Unidos nunca viu inflação na vida, agora está vendo inflação, então é essa a preocupação. E aí o Trump, espertamente, de forma muito concisa, ele ataca nisso e ataca naquela questão do nacionalismo norte-americano. E o nível de conforto, o que você achou? Ah, o nível de conforto dele com o público, para mim, foi perfeito. Ele se mostrou um palestrante confortável ali, sabe o que fala, é detentor ali do conhecimento, provavelmente ele trabalhou com o seu discurso ali. Então, assim, eu senti ele bastante confortável, não, para mim não demonstrou nenhum nervosismo e não demonstrou em nenhum momento ali ter dificuldade na sua fala, nos seus gestos, na sua forma de se comunicar. Já o interesse entra muito naquela coisa que eu já acabei de falar. O Trump ele fala ele traz o storytelling, ele traz as histórias, ele traz o discurso dele no que o público dele está interessado, né? Na situação que está os Estados Unidos. Não com gente, eu estou falando assim, parece que eu estou riscando que os Estados Unidos está horrível, que nossa, a inflação bate recorde, o desemprego bate recorde. Não é bem assim. Entendeu? É que ele usa esses medos da população, de uma parcela boa da população, em busca de ganhar a eleição, né, Bi? Ganhar no discurso. Então, ele usa essas pautas, as pautas para ele ganhar, fazendo com que o interesse do público sobre ele aumente. Então, e a população também norte-americana, esses políticos de sempre, a gente quer novidade. Ao meu ver, não que o Trump seja novidade, né? O Trump já está figurinha repetitiva. Já ganhou já uma vez, né, Bi? Vamos É. esperar. Mas pensando na sua análise de comunicação, que é o foco, ele também se comunica muito bem. Entretanto, como a gente já falou, ele tem uma postura mais incisiva, mais séria. Ele não sorri, né? Ele não que agora todo mundo tem que sorrir. Mas a gente espera assim uma forma mais branda de comunicação. Ele não sorri, ele vem a gente só tem problema para resolver, a gente tem que voltar a ser grande. Ó, nós somos grandes, mas temos que ser ainda mais. Então ele vem com essa coisa mais sério, assim, é um estilo de comunicação que para certos públicos funciona, mas nem para todos, né? Para alguns, as pessoas podem se sentir intimidadas com aquilo. O que que você acha, Bibi? Também sinto a mesma coisa. A forma que ele se comunica já é mais incisivo, por isso que a gente fala que ele sabe o público de interesse dele, né?
O público dele já está acostumado com esse jeito de comunicação dele mais fechado, que a gente fala, mais dramático. Então, assim, pessoas que têm essa coisa do nacionalismo, que quer mudança, digamos, aquela mudança mais radical, então elas tendem a se identificar com pessoas que falem de forma mais incisiva. Então, isso Conservadorismo, na verdade. exatamente, o Trump traz isso na sua pauta, né, na sua forma de se comunicar. E aí, qual é a forma que você gosta mais, do Trump ou da Kamala Harris? Olha, Joguei na não vou fogueira. para política de quem é favorito, de quem é o melhor, de quem vai ganhar ou perder, mas falando assim, na minha opinião, na forma de se comunicar, eu já iria para um lado mais ameno da Câmara, um jeito mais envolvente na fala, uma fala com mais humor. Com uma expressão de alegria, mesmo ela trazendo toda essa expressão, ela não deixa de ser séria também. A seriedade da Câmara é diferente do Trump. O Trump é incisivo, ele fecha ali. A Câmara não, ela deixa aberto, mas um aberto de uma forma que você se envolve também. Na minha opinião, assim, se eu tivesse que escolher qual comunicação eu me identificaria melhor, seria da Câmara. Não que o Trump seja um mau comunicador, mas assim, é na minha forma de se expressar. Eu, Bianca, prefiro o estilo Kamala. É que nem você, outro dia nós estávamos falando, e você falando assim, que não cabe mais nas empresas aqueles líderes que, à la Trump, né? Aquela coisa Exatamente. agressiva. Nós não aceitamos assim, a gente, assim, as novas gerações, acredito que a geração Z, né? A geração Z, ela gosta do diálogo, ela gosta do contato. Pelo menos quando eu fui fazer a minha faculdade de comunicação, que eu fiz faculdade de Bibi, depois em relações públicas, depois dos 35 anos. Estava eu lá no meio da molecada de 18 anos. Aprendi muito, agradeço muito, porque, nossa, foi um divisor de água para mim. Mas aí o que acontece? Eu reparo que eles querem diálogo. Eles não têm essa Exatamente. coisa mais do o chefão, the boss, metendo ordem e só. E aí, como assim? Tanto que há uma rotatividade, uma grande rotatividade, que a pessoa não aguenta esse tipo de chefe e vai para outra empresa e vai buscar outras oportunidades em um clima diferente de trabalho, né? Então, outro dia você estava falando a respeito, olha, essa forma de comunicação, creio eu, que quando nós duas, você também, você teve uma experiência você trabalhou muitos anos na área do financeiro, você Sim, lembra? trabalhei corporativo e era exatamente assim, uma comunicação um pouco mais agressiva, né, na forma de falar. Não existia esse diálogo, essa troca. Se tinha, não era uma coisa muito, como se diz assim, participativa dos funcionários, era uma coisa um pouco imposta, vamos dizer. Hoje, eu percebo que a maioria das empresas, elas estão prezando por chefes, por CEOs, por gerentes mais comunicativos, de uma forma mais envolvente. A gente fala das soft skills, né? Se uma pessoa sabe se comunicar bem, se ela consegue se colocar ali no lugar do outro, gere uma empatia, tem uma conversa, isso não quer dizer que ela vai perder ali a sua autoridade. Ela pode ser uma pessoa que tem ali a sua autoridade, mas ela não precisa ser uma pessoa incisiva. Eu acho que hoje, mais do que comunicar, você precisa também saber ouvir o outro e se colocar no lugar do outro para que você entenda. Então, as empresas hoje, elas têm buscado por profissionais assim, que saibam se comunicar bem. E uma das primeiras características ali das soft skills que é solicitada é a comunicação, é você saber se comunicar de forma mais envolvente, de forma mais assertiva, de forma clara, não incisivo, mas que você consiga trazer aí a sua comunicação para uma comunicação humanizada, que a gente fala. Não, mas não é humanizado? É humanizado, mas humanizado de uma forma mais envolvente, de uma forma sem ser agressiva. É isso aí mesmo, Bi. E falar que
Ah, o Trump está errado na forma. Quem somos nós para falar quem está errado? Provavelmente ele deve ter os melhores relações públicas, creio eu, trabalhando com ele, né? Os melhores comunicadores, pessoas que pensam com ele. Será? Agora eu tô em dúvida. Eu falei que agora eu tô em dúvida porque o Trump tem uma cara que não aceita muito. Será que ele aceita muita opinião? Não sei, né? Só estando lá. Mas a gente vê a diferença da comunicação da água para o vinho, e não quer Exatamente. dizer que tal coisa está errada ou coisa está certa. É que no nosso ver, o que cabe mais é uma comunicação mais. Eu gosto de falar sempre, todo vídeo eu falo mais afetiva, aquela comunicação que você olha, você entende o outro. Isso não quer dizer que ele não vai te respeitar só porque você ouve, né? Olha no olho dele e vê a dor dele, por que que ele está fazendo daquele jeito e o que a gente pode fazer de melhor. Caso chega num limite da honra também, existe também aquele limite da comunicação, que a comunicação já não se faz mais presente, então há uma necessidade de entrar com algumas regras, com alguma metodologia para poder fazer com que a comunicação, com que o seu trabalho ou a forma de você agir, que seja nas empresas ou em qualquer ambiente, seja efetiva, né, Bia? Bia, o Exatamente. que mais que a gente fala do Trump? Vou terminar. Olha, na minha parte da minha análise da comunicação dele, fazendo um breve resumo, a forma como ele coloca as palavras para mim dentro da comunicação que ele escolheu, tá, é boa. Ele dá ênfase, ele dá as paradas, ele escolhe as palavras que ele quer chamar atenção. Então, dentro da comunicação, vamos dizer, direta, para quem vai se expressar ali, quer levar a comunicação para o seu público de interesse, ele atende, assim, na minha opinião. Então fechou. O Trump é. Ele é aquele público dele, vamos ver o que vai dar. Mas uma coisa eu falo para vocês: essa eleição vai ter o que falar. Eu não vejo a hora de, como eu falei, eu não vejo a hora de ter o primeiro debate aí para analisar e ver o novo, uma nova forma de comunicação que a gente pode chamar da Kamala Harris com o tradicional, né? Mas Verdade. Tradicional com o novo. é a tradição com o Isso, novo. Mas como tem aquela música, né? O novo sempre vem, né? Como fala? o novo sempre vence, né? Vem, o novo sempre vem, da Elis Regina. Então, vamos ver aí, e eu acredito que será o embate do ano, assim, entre eles, e vai ser muito bom para a gente que é da comunicação e para todos nós, para você que está aí para aprender uma forma de se comunicar. Nem sempre uma está mais certa do que a outra, vai depender muito do seu público de interesse. Se você quer conquistar um público mais jovem, um público com ideias mais liberais, então você vai ter uma abordagem mais à la Kamala Harris. Se você vai para um público mais tradicional, que preza pela rigidez, ligada. No caso do Trump, o Trump fala muito com veteranos de guerra também, né, Bianca? Então, ele vai com uma comunicação mais sisuda, mais certeira, mais aquela seriedade para dizer que é aqui o caminho, eu sou o caminho e pronto, e vamos que vamos, e vai dar certo. Então, tudo vai depender do público que você vai trabalhar. Então, pensa nisso, onde eu vou fazer, o que que eu vou fazer lá, com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou lidar. Então, esse público, o que que eles gostam? Sempre é bom fazer uma pesquisa antes, e é aquela preocupação de olhar no olho, usar os gestos com parcimônia, né, Bianca? E tudo mais para poder chegar e ter uma comunicação de fato efetiva. E afetiva, e né? Eu gosto. envolvente ali para o seu público de interesse. Manda o povo seguir a gente, né? A gente sempre esquece de fazer isso, né? A gente esquece de pedir like. Por que será? Porque a gente acha que estamos aqui para bater um papo e se for bom, É, deixa um like e segue a gente, porque com certeza nós iremos trazer mais pessoas aqui para analisar, mais profissionais e vamos falar de comunicação aí bastantão.
Você também pode seguir a gente no nosso Instagram, que é o @vozeirando.oficial. Lá a gente também costuma colocar várias coisas sobre assuntos de voz, de comunicação. Então, se você quiser nos acompanhar, a gente sempre está colocando, todos os dias ali, estamos preenchendo o nosso Instagram com novidades do mundo da comunicação. Então tá. Tchau, Bibi. Se cuida. Tchau, Tchau, gente. tchau, Tchau. gente.